luz do Senhor que vens sobre a terra, inunda meu ser, permanece em... Mais uma vez, bem bonito. Ó luz do Senhor que vens sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Pode continuar o teclado. Meus irmãos e minhas irmãs, o episódio da primeira leitura que você acabou de ouvir agora há pouco, ele aconteceu mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que estava acontecendo para a gente entender bem ali a primeira leitura? O povo de Israel estava vivendo um momento desafiador na sua história. Por quê? Porque eles tinham que se proteger dos inimigos o tempo todo. E os piores inimigos deles, no ano, ou seja, 1000 anos, antes de Cristo, os piores inimigos deles eram os filisteus. Os filisteus, eles ofereciam muitos obstáculos para a felicidade e soberania de Israel, pelo fato de que os filisteus eram maiores em número, eram mais violentos e mais bem preparados para a guerra, mais bem preparados belicamente. Israel era uma nação pequenina, então o povo de Israel ia perder tudo por causa dos filisteus, né? Então, como combater essa turma? Um exército muito maior, nem exército Israel tinha, gente. Então o povo estava de fato no momento desafiador da sua história. A única solução possível parecia ser escolher como chefe um homem valoroso, um homem hábil, capaz de liderar uma milícia, capaz de pegar a almarada de Israel e transformar essa almarada num exército potente, treinar a turma para a guerra. Então não podia ser qualquer um não, né? E esse homem escolhido então, por Deus, ele ia liderar Israel para exercer sua soberania e vencer os inimigos, os adversários que eram os filisteus. Mas como encontrar um homem em Israel com esse requisito? Aí então um dia o profeta Samuel, que era amigo de Deus, e Deus revela os seus segredos mais íntimos para os seus amigos, o profeta Samuel estava rezando e Deus falou para ele: Samuel, já escolhi o homem que vai liderar meu povo contra os oponentes, o homem que vai organizar Israel. E Samuel fala: glória a Deus, o que eu faço para achar ele? Deus falou: você vai na casa, já ouviu falar do Jessé? Ele falou: sim, conheço. Você vai na casa do Jessé, sabe onde é? Ele falou: sei. Você vai na casa do Jessé, e lá você vai encontrar um dos filhos dele, vai ser o rei, e não qualquer não, o maior rei de Israel. Vou firmar uma aliança com ele que vai durar para sempre. E Samuel fala: tá bom, o senhor manda que eu obedeço. E Samuel, muita gente não entende isso, porque ele pegou o chifre, gente? Porque naquela época não tinha assim copinho, reservatório igual você pensa, recipiente. Então você pegava um chifre, aí você polia, pintava, deixava bem bonito, e o chifre ficava oco, e dentro do chifre você botava o óleo perfumado para consagrar o novo sacerdote, rei ou profeta. Por isso que o Samuel enche o chifre e vai lá. E aí o Samuel, você pensa comigo a cena, o Samuel chega na casa do Jessé e fala assim para Jessé: Jessé, tudo bem? Ele: nossa, o profeta na minha casa. Já imaginou o bispo na sua casa? O papa na sua casa? Era mais ou menos esse o sentimento. E veio com um chifre cheio de óleo na minha casa. Meu Deus, vamos almoçar! Vamos. E Samuel fala: tem uma notícia boa para você. Ou melhor, duas. A primeira: Deus vai salvar seu povo e achou um rei. Falou: uau! E está aqui perto? Não, está na sua casa. Na minha casa? É um dos seus filhos. Olha, Jessé não se cabia de alegria. Imagina, meu filho vai salvar Israel, meu filho vai ser o rei de Israel. Meu Deus do céu. A vontade de Jessé, se tivesse fogos de artifício, era estourar para comemorar.
Aí ele fala, vamos dar um almoço. Mas na hora o Jessé já fala assim, vamos ver quem prestou atenção. Jessé pensa assim, eu tenho quantos filhos? Quantos? 7. Quem falou 8? Leandro. Ele falou, mas ele falou que tinha quanto? Mas quanto que ele tinha? Mas ele falou que tinha quanto? Mas quanto que ele tinha? Uai, a conta não bate. Eu vou entender isso já, né? Aí o Jessé fala, eu tenho 7 filhos. E como a gente é doidinho para ensinar Deus a fazer as coisas, e a gente acha que sabe muito, né? Tem gente que fala assim, eu bato o olho numa pessoa, sei se ela é boa, mas sabe nada. Sabe nada. Quanta gente já te fez ser de trouxa, você achava que era maravilhoso, era Judas beijando você e almoçando na sua mesa, né? Toma que o filho é teu. Então aí o que acontece? Aí o Jessé fala assim, só pode ser o meu mais velho. Ah, é o Eliabe. Sabia que esse menino não ia me decepcionar. Eliabe era forte, era lutador de MMA, né? Lutador de jiu-jitsu, karateca, hipoteca e tudo mais. E ainda era alto, forte e bonito. Peitão de pombo, estufado da academia. Estava sempre na Smart Fit. Toda manhã. Na missa ele não ia, mas na Smart Fit estava lá batendo, picando cartão. Tem gente que na igreja não vai, mas na academia está cedo ali, né? Na corrida dos ratos. Pois é, não que seja errado fazer academia. O errado é fazer academia, cuidar do corpo e esquecer da alma. Então o Jessé falou assim, com certeza é o Eliabe, né? Aí ele mostra para o Samuel o Eliabe. Gente, até o profeta ficou... O homem devia ser uma sumidade, porque até o profeta ficou encantado. Que quando o Samuel olhou Eliabe, esse aí, não pode ser outro. Esse aí vai pegar os filisteus na unha. Na hora que Samuel fala assim, vou ungir esse aqui. Deus fala, não, pode guardar o chifre aí. Não é esse que eu quero não. Aí o Samuel, não Senhor, não é esse não. Aí o Jessé também ficou decepcionado. O Eliabe então, né? Fortão, bonitão, né? Não é você não da Smart Fit, não é você. Aí ele fala, você tem quantos? Tenho 7. Aí vai passando, né? Do melhor para o menos pior. E passa outro, Deus, não é? Não, também não. Também não é esse aí que eu escolhi não. Aí o Samuel fala, eu acho que eu errei o endereço, o Jessé é outro. Qual é o seu sobrenome, por gentileza? Não é possível. Aí ele fala, o senhor tem certeza que o senhor não tem mais nenhum filho? O Jessé fala, eu tenho... Ah, bom, tem. Tem um magrelo lá, branquelo, mirrado que só. Ele está cheirando esterco de vaca, porque ele cuida de ovelha de vaca, né? De vez em quando luta com os ursos também. Para quem não sabe, quem lê a Bíblia sabe, né? Que Davi vivia sozinho, abandonado pela própria família, e ainda pegava o urso na unha. Davi era fogo, né? Magrelo, mirrado, mas Deus estava com ele. Quando Deus está com você, você pode ser magrelo, que você é mais forte que todo mundo. E aí o Samuel falou assim, olha, eu não errei o endereço, Deus está aqui no meu ouvido. O profeta tem um ponto aqui, ó, um ponto eletrônico. Deus, não, vamos esperar. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, porque na Bíblia diz assim, nós não vamos sentar à mesa enquanto o mirrado não chegar. Davi foi esquecido pela própria família, esquecido pelos irmãos, excluído pela família, esquecido pelo pai. Mas nunca Davi foi esquecido por Deus. Por isso que a palavra de Deus vai nos dizer, diga comigo, se meu pai e minha mãe me abandonarem, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Porque às vezes nós falamos, né? O amor de mãe é a coisa mais linda do mundo. E é mesmo, mas tem mãe que joga o filho na caçamba, né? Tem mãe que aborta o filho. Tem mãe que não quer que o filho nasça. Por isso, se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Davi poderia ser desprezado por todos. Davi não tinha valor aos olhos de todos, mas Davi era precioso aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. E Deus tinha um grande propósito para a vida dele. Tanto a verdade que Davi não foi nem convidado para o almoço. Vai vendo, começaram o almoço, já ia começar sem o coitado Davi, pois Deus falou através do profeta, ninguém vai sentar enquanto o meu eleito não chegar. Olha como que Deus é, como Deus trata as pessoas, não é? E aí então chega Davi. Agora vamos ser bem honestos. A hora que chega Davi, mirrado, magrela, matusquela, o Samuel fala, vamos perder a guerra. Sabe, em época de seleção, assim, de Copa do Mundo, aí mostra aqueles jogadores e fala, perdemos, né? Aí quando Samuel olha o Davi e fala, não pode ser isso, alguma coisa não é possível, eu não estou mais, meu ponto está falhando.
Olha o que Deus diz. Deus diz: levanta, pega o chifre, unge, porque é esse que eu escolhi. E Davi foi o maior rei da história de Israel. Me lembro a primeira vez que eu cheguei lá em Jerusalém. E a gente vai visitar o túmulo, né, de Davi, né? E eu esqueci de pôr o quipá. Os homens têm que pôr aquele bonezinho, né? Aquele quipá assim. E não foi por maldade, eu entrei, fiquei tão emocionado, passei. O homem me xingou um monte. Falou assim, me xingou em inglês, em hebraico, depois em inglês. Aí ele falou assim: não pode entrar aqui, o rei Davi, você tem que cobrir sua cabeça. Falei: nossa, Davi é o homem, né? É o homem. Tanto é que em domingo de Ramos a gente vai estar com o ramo aqui no Abaeté, dizendo: Hosana ao filho de... Olha a importância do homem, aquele que não era nada com Deus se tornou tudo. E o que nós aprendemos aqui então? Como Deus vê e como os homens veem. Qual é a lógica dos homens e qual é a lógica de Deus? O jeito que Deus enxerga você, o jeito que Deus enxerga os acontecimentos desse mundo, felizmente não é como nós vemos. Porque o homem e a mulher pensam que vem, mas quem enxerga na verdade é Deus. O homem, antes de encontrar Cristo, julga tudo segundo as aparências, julga tudo segundo aquilo que vê, com os olhos meramente carnais, com os olhos meramente humanos. Mas quando Deus entra na sua história, você começa a ver o mundo, as pessoas e as coisas com os olhos de Deus. Então você faz a sublime descoberta que o cego de nascença era você, antes de conhecer a Cristo. Meu filho e minha filha, os homens de nossos dias julgam a verdade, ou consideram que uma coisa exista ou não, somente quando eles sentem que podem controlar com seus olhos. Somente quando eles confrontam uma realidade constatada pelos sentidos, e que possa ser verificada com instrumentos científicos. Nós chamamos isso na ciência e na filosofia de método empírico. Só é verdadeiro, só existe aquilo que os meus olhos controlam. Mas a verdade é que desde o iluminismo o homem se tornou arrogante demais, prepotente demais, porque ele pensa que vê as coisas, porque ele pensa que examina as coisas, e ele pensa que só existe aquilo que ele vê. Mas como dizia Antoine de Saint-Exupéry na sua obra O Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos, porque o essencial só se enxerga com o coração. Então, meu filho e minha filha, eu vou ser bem honesta com você. Você provavelmente ama sua mãe, espero. Você provavelmente ama seu pai. Mas se eu fizer uma ressonância do seu cérebro, uma tomografia, eu não consigo ver quanto você ama sua mãe. Porque os instrumentos científicos não podem quantificar aquilo que é precioso. Não existe uma espécie de barômetro para ver, por exemplo, esse aqui é vocacionado, esse aqui não é. Deixa eu ver seu índice de vocação. 99% vocacionado. Não existe isso. Porque vocação também é uma coisa que não se vê com método científico. Se vê pela fé. Você não pode mensurar o amor que você sente pelos seus filhos, né? E uma das coisas mais fantásticas da neurologia, por exemplo, é que você pode abrir um cérebro e, quiçá, com eletrodos, mapear a atividade do cérebro. Mas não inventaram uma máquina que mostre no que você está pensando na tela. Já pensou se a gente pensasse uma coisa, botasse um eletrodo, né? Por exemplo, pensando numa praia, e na televisão parece a praia que eu estou pensando. Já pensou? Não inventaram isso, sabe por quê? As coisas mais importantes da vida não são vistas com os olhos carnais, elas são vistas com o coração, não com as aparências. E essa é a primeira mensagem de Deus. Você é um católico, você é um batizado, uma batizada, quando você parou de ver as coisas com a cegueira da humanidade, e você começou a ver as coisas no Espírito, através do Espírito Santo, e aí você enxerga mais do que todos os demais. É muito bonito saber que o cristão encontrado por Cristo, ele enxerga muito mais que o homem ajoelhado diante de seu Deus, como cego de nascença, no final do Evangelho, vê mais do que o filósofo na ponta dos seus pés, porque é Deus quem nos dá a visão. Então hoje a gente percebe um homem arrogante, que considera a casca, que considera o material. E é por isso que nós somos também uma sociedade que se apaixona pela casca, que se apaixona pelo verniz. Eu falei ontem na missão José, e repito aqui: se você é uma pessoa que escolhe seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seu futuro esposo, sua futura esposa, pela casca, pela barriga de tanquinho, pelo peito de pombo, pelas curvas que a mulher tem, eu vou falar uma coisa para você, como dizia a atriz Fernanda Montenegro: a beleza é interessante nos primeiros 5 minutos.
depois você precisa ter mais para oferecer. Que tem gente que é muito bonita, né? Você se apaixona, fica encantada com a pessoa, amor à primeira vista no jantar, mas você senta com ela 5 minutos, é uma pessoa oca, vazia, que não tem conteúdo nenhum, e você percebe que quando você se apaixona pelo corpo e não conheceu a alma, você vai ser infeliz. Porque o corpo, com o tempo, irá definhar. A alma é imortal. Vai conosco para o julgamento. Se apaixone pela alma da pessoa, mais do que pelo corpo, porque a beleza externa é passageira, mas a alma não envelhece, porque ela permanece com o passar do tempo. A juventude da alma é eterna, a juventude do corpo não é eterna. Cuidado você que procura pretendentes pela beleza física, porque se você se casar apaixonado pelo corpo dele, pelo corpo dela, você vai chorar lágrimas de sangue no seu casamento, porque mais importante que o corpo é a alma, é aquilo que está dentro. Então cuidado como você enxerga as coisas. Muitos dos senhores, né, arrumaram tristeza, arrumaram sofrimento para a vida, porque muitos dos senhores sempre olham pela casca. Ah, olha que bonitinha, nossa, olha aquele ali, é bonitinho, chega nele e vê o BO que você vai arrumar, né? Na segunda leitura, nós vemos na mesma perspectiva uma antítese entre luz e trevas. Muito interessante isso. O cego de nascença só tinha escuridão. E eu quero pedir que você faça um exercício comigo. Simples, mas você só vai abrir os olhos quando eu pedir. Feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Veja que a luz do sol está entrando pelos vitrais do santuário Santa Filomena. Você está com os olhos fechados. Você percebe que há um colorido e uma luz, mas tudo que você vê é escuridão. Acontece que nós sabemos pela física newtoniana que a escuridão não existe. Não existe. O que existe é a ausência de luz. Sabemos também pela física que o frio não existe. O que existe é a ausência de calor. E sabemos com o glorioso Santo Agostinho, em sua obra Confissões, que o mal também não existe. O que existe é a ausência do bem, a ausência de Deus. E sabemos que quando há trevas, a luz chega, os dois não podem estar no mesmo lugar, porque as trevas são incompatíveis com a luz. Quando a luz chega, as trevas precisam sair. Por isso agora, por favor, abra os olhos. Isso que você fez agora foi o que aconteceu com o cego de nascença. Ele estava na escuridão, ele não via nada, mas quando Cristo entra na vida dele, as trevas precisam sair, porque não pode haver treva quando Cristo, a luz do mundo, chega. E é disso que nos fala então o glorioso apóstolo na segunda leitura, quando fala da antítese entre luz e trevas. Descobrimos que nenhum dia de nossa vida será escuro quando vivermos à luz do Filho de Deus. Descobrimos que Deus quer que andemos na luz, para que não tropecemos na escuridão e nas trevas desse mundo. E para ficar claro aquilo que o apóstolo fala das obras das trevas, das quais se dá vergonha de falar, tanto é que nós chamamos o demônio de príncipe das trevas, e Jesus, sol nascente que nos veio visitar, trazendo a salvação em seus raios. Para explicitar isso, eu quero propor para vocês todos uma pequena comparação, isto é, uma pequena alegoria. A maioria de nós já fomos a um restaurante, né? Por exemplo, naqueles restaurantes que para criar um clima aconchegante, eles baixam a densidade da luz, né? Eles baixam a luminosidade. Por exemplo, você vai no Outback, no shopping, o shopping está aquela luz, Outback escuro, né? Você vai no Starbucks, escuro. Qual que é o objetivo daquela penumbra? Criar um lugar onde se sinta confortável, um lugar onde você possa se sentir aconchegado. Você vai no jantar dançante da paróquia, né? Quem já não foi no jantar dançante da paróquia, né? Você vai no jantar dançante, chega lá, antes do jantar ser servido, meia luz, para que as pessoas se sintam à vontade, estejam ali, conversem, bebam um pouquinho. Interessante. Mas quem de nós, em algum restaurante de dia, ou num jantar dançante, por exemplo, já não aconteceu de pegar um macarrão e cai um molho na camisa, no paletó, né? O molho madeira cai bem em cima da sua camisa. E talvez você não perceba, porque a luz é fraca. E uma pessoa fala assim para você: olha, você viu aí, ó, tem molho na sua camisa, né?
Ou então chega uma pessoa e fala assim, viu, tem um pedaço de bife aí na sua camisa de broche pendurado, né? Dá aquela vergonha tremenda e a primeira coisa que você faz no reflexo é pegar o guardanapinho, né? Se for de pano, tá aqui no colo, se não for, tá aqui na mesa. Pega o guardanapinho e dá aquela esfregada. Não é assim que a gente faz? E aí quando você dá uma esfregada, como a luz ambiente é fraca, parece que resolveu. Mas aí chega uma hora que dá uma apertada na gente, né? Já tomou umas brejas ali. Para onde você vai? Vai para o banheiro. No banheiro a luz é maior do que no jantar. Quando você chega no banheiro, você olha a mesma roupa, a mulherada, o vestido elegante, né? E a almarada, a camisa com o blazer. A hora que você olha no espelho, tem mais luz, você fala, rapaz, o estrago é maior do que eu pensei. Aí então você puxa naquele espelho do banheiro, você puxa aqueles rolos de papel que vem vindo, né? E alguns dão até uma molhada no sabonete e esfrega, né? Aí você olha na luz do banheiro, bem, disfarçou, né? Aí você volta para o jantar. E você acha que resolveu? Porque quanto menor a quantidade de luz, menos você percebe a mancha. Quanto maior a luz, mais você percebe que está sujo. E aí imagine que você sai do restaurante, se for meio-dia, lá do Outback da vida, e o sol do meio-dia, ou então você chega na sua casa, está tudo iluminado, e olha no espelho, você fala, eu pensei que resolvi esfregando, mas eu piorei, que eu consegui esparramar agora a sujeira por toda a camisa. Quanto mais luz, mais você percebe o estrago que você fez. Aí você percebe que agora só tem uma solução: mandar a roupa para a lavanderia ou mandar para a máquina de lavar, porque não tem outro jeito de consertar. Repare que tentando consertar do seu jeito, você só piorou. Você entendeu porque Jesus falou para o cego, vai lavar-te na piscina de Siloé? Meu filho e minha filha, falar uma coisa para vocês. Quanto mais perto da luz você está, mais sujeira você percebe em você. Se tem uma coisa que é tiro e queda, para você saber se está perto de Jesus, está longe dele, você tem dúvida, eu vou te falar. Quanto mais pecador você se sente, mais perto do sol você está, porque as manchas se evidenciam ainda mais. Quanto mais você se sente uma pessoa perfeita, adoradora do rosário, do terço, devoto da Filomena e todo o resto, um bando de picareta, eu sou bom, você está longe. Uma das coisas mais bonitas que o Espírito Santo faz em nós é iluminar a nossa sujeira, iluminar a nossa cegueira, mas nunca para acusar, gente. Jesus é tão delicado, o Espírito Santo também, que ele não fica mostrando para você as coisas assim, olha aí como... Não, é com carinho. Jesus mostra assim, filho, vamos trabalhar isso aqui em você, que desse jeito você está se machucando todo mundo à sua volta, vamos trabalhar. Aí você olha e fala, é verdade, Senhor, preciso mudar, mas sozinho eu não aguento, me ajuda. Quanto mais perto da luz você está, meu filho e minha filha, menos perfeito você se sente, porque o critério de comparação é Ele, não são os outros. Eu acho bonito quando eu escuto algumas pessoas aí da paróquia falando assim, nossa padre, eu estava indo na missa, sabe? E lá onde eu trabalho, lá no parquinho que eu trabalho, lá no hospital onde eu trabalho, na empresa onde eu trabalho, eu tinha costume de trazer folha sulfite para casa, porque eu achava, já tem bastante. Eu trabalho de empregada doméstica, padre, mas a minha patroa é rica, então eu trago uns Veja para casa, né? Uns Downy, trago para casa, porque ela tem bastante. Mas ninguém me falou nada. Depois que comecei na igreja, eu comecei a me sentir mal. Eu via lá os vidros de álcool da patroa, eu vi os papéis higiênicos da escola onde eu dou aula, ou os papéis sulfite, comecei a me sentir mal, padre. Uma coisa começou a me incomodar. Por isso eu vim aqui me confessar. Oh, que coisa linda. É o Espírito Santo trabalhando em você. Nunca como acusador, mas sempre como alguém que está curando e tratando as suas feridas. E isso, meu filho e minha filha, é lindo demais. Porque você vai percebendo quanto Deus ainda precisa trabalhar em você. E acontece uma coisa muito bonita, sabe o quê? Você para de ficar se comparando com os outros, que isso não leva a nada, e de ver pecado nos outros também, que também não adianta nada ver pecado nos outros, você não pode mudar. Você para de se comparar com os outros e começa a se comparar com quem você era. Isso é uma das coisas mais lindas que o Espírito Santo opera em nós. E a gente vai passando a enxergar a realidade como Deus vê e nos tornando pessoas melhores. E agora nós podemos então já ir para o Evangelho.
Santo Agostinho vai dizer sobre o Evangelho que o pecado original é a cegueira de nascença. Sabe quando perguntaram, ô Senhor, quem pecou? O discípulo, né? Quem pecou para ele ficar cego assim, Senhor? Não, gente, não é que alguém pecou, não. Na verdade é o seguinte, Romanos capítulo 5. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Não tem, todo mundo está no mesmo barco, precisamos ser salvos. Todo mundo é pecador. A cegueira de nascença é o pecado original. A piscina de Siloé, onde você tem que se lavar, é a pia batismal. E é somente após o batismo, quando você se torna um novo homem, que você passa a deixar a cegueira e a enxergar as coisas, a enxergar a realidade. Por isso que é muito lindo o que Jesus faz, né? Você sabe que a primeira criação fracassou, não por culpa de Deus, por culpa nossa, né? Adão e Eva. A primeira criação fracassou. Deus pegou lá o barro, né? Pegou o hálito dele, soprou e fez o Adão. Não foi isso? Hoje Jesus pega o cego, pega barro de novo, imitando o pai dele. E por que põe saliva? Muita gente não sabe que ele põe a saliva, né? Ele põe a saliva porque na saliva está o hálito de Deus. E naquele momento ele recria o homem. Naquele momento ele faz aquele cego uma nova pessoa. Porque todo aquele que encontra com Cristo se transforma numa nova pessoa. Por isso que ele faz desse jeito. Ele está dizendo, olha, na primeira criação vocês fracassaram, mas na segunda criação, que começa comigo, vocês podem dar certo. Vocês têm tudo para dar certo. E agora vamos chegar no auge da coisa. Tudo isso para chegar aqui. Então não durma. É muito interessante observar a confusão que se instaura após a cura do cego. Você viu aí, né? Um interrogatório que não tem fim. Os fariseus ficam tudo doido. E muita coisa pode ser dita, mas eu vou falar a principal, que agora é a cereja do bolo. Preste atenção. Um ponto que considero muito importante e sublinho nesse evangelho. Observe que o cego que foi iluminado por Jesus, atenção igreja, não é mais reconhecido. A turma fica confusa. Eu acho até engraçado esse evangelho, porque não é aquele lá. Aí um fala, é ele sim. O outro, não é não. O outro fala, não, é alguém parecido com ele. Chega uma hora que os fariseus vão para os pais. Aquele rapaz lá é seu filho? Os pais respondem, é. Ele era cego de nascença? É. E como é que ele vê? Não sabemos. Você tem certeza que não tem um irmão gêmeo? Não, nós temos só ele. E a gente sabe, desde criancinha, ele já nasceu cego. E a turma fica, não é, parece, mas não é. Aquele homem, depois de Cristo, depois do encontro com Cristo, se tornou irreconhecível. Assim também o cristão, e de um modo especial o catecúmeno, aquele que está fazendo catequese de adultos nessa paróquia, deveria sinceramente se perguntar: desde que eu fui iluminado por Jesus, será que eu também me tornei irreconhecível? Meus irmãos, essa pergunta é a mais importante desse domingo. Eu também me tornei uma pessoa irreconhecível? Deixa eu falar uma coisa para vocês que eu falei na missa das 8, é um testemunho pessoal. Jesus tem muita coisa para consertar aqui em mim, muita podridão e muita ferida para curar ainda, né? E eu tenho consciência da maioria, e acho que tem algumas que eu nem sei, que ele sabe melhor do que eu. Mas vou falar uma coisa para vocês. Mesmo depois que eu fiquei padre, eu percebia que um dos meus defeitos era ser estourado, pavio curto. E eu não percebia quantas vezes na minha própria casa, com a minha mãe, eu era cavalo. Já era padre, mas padre cavalo. Padre cavalo. Dava coice. Então às vezes minha mãe perguntava uma coisa: ô filho, tal coisa, tal coisa? Eu respondia: mãe, tal coisa, tal coisa. Daí dava 2, 3 minutos, minha mãe: mas é tal coisa, tal coisa? Sim, mãe, conforme eu falei, tal coisa, tal coisa. Às vezes minha mãe perguntava a terceira vez: mas já falei. Você tá surda? Um cavalo de batina, né? Com 33 botões. Quantas e quantas vezes eu era ríspido na minha casa? Quantas e quantas vezes eu percebia que eu arrumava briga onde simplesmente não havia motivo para ter briga e discussão. Mas os anos foram passando e Jesus delicadamente foi acabando com essa minha mania de ser pavio curto. Vou falar uma coisa para você, presta atenção.
Pavio curto tem vida curta. Pode escrever. Pavio curto tem vida curta. Quem infarta rápido tem um AVC, tá? Você tem pavio curto, sua vida vai ser curta. Se emenda, tá? Cria vergonha. Eu fui percebendo que com Jesus, iluminada pelo Evangelho, eu fui respondendo com mais carinho. Não fui mais brigando por qualquer coisa. Não fui mais arrumando confusão onde não havia. Aí um dia eu estava rezando, matutando lá na minha biblioteca. Eu falei, nossa Senhor, olha, parece que eu não estou estourando mais. Eu escutei Jesus falar assim, é que você está deixando eu trabalhar em você. Jesus vai trabalhando em nós, minha gente. E se a gente deixa Ele trabalhar em nós, a gente fica irreconhecível. As pessoas olham para nós, mas não nos reconhecem mais, sabe? E aí, se eu não fui claro ainda, antes, você fala assim, se você conheceu Jesus antes, eu era briguento, eu era violento. Antes, eu ofendia a minha esposa, eu ofendia a minha mulher, falava atravessado com ela. Antes, eu furtava coisas lá no meu trabalho e não pesava minha consciência. Antes, eu era estúpido com os meus filhos. Ainda essa semana, como achei bonito, uma mulher falar para mim, não falei isso na missa das 8, falo aqui. Uma mulher falou assim para mim, padre, a gente não ia na missa não, sabe? Não sei se faz 4, 5 anos que eles estão indo na missa, o casal. Daí ela falou assim, meu marido começou a ir também. Padre, eu sei, meu marido está longe de ser ainda quem eu quero que seja. Até porque as mulheres nunca estarão satisfeitas com seus maridos, né? Mas ela falou assim, padre, meu marido é outro. E sabe como foi, padre? Missa, 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 missa. Porque Jesus foi mudando aquela pessoa. Eu era irascível, estúpido com os meus filhos, eu não sou mais. Eu era um ausente dentro da minha casa, eu não sou mais. E aí que vem, como eu falei, a cereja do bolo, né? E qual que é a cereja do bolo? Que é o central da pregação de hoje. E eu quero que você, por favor, guarde isso no seu coração. As pessoas têm que olhar para nós, sabe? E entrar em parafuso, igual no Evangelho. Ela, eu acho que não é não. Parece, mas não é. Deve ser outra. Botaram outra pessoa no lugar dela. E meus irmãos, se nós ainda não ouvimos nossa esposa, atenção. Se nós ainda não ouvimos nossos filhos, se nós ainda não ouvimos nossos colegas de trabalho, e pasmem os senhores, até nossos vizinhos comentando, não é mais o mesmo não. Mudou para muito melhor, não sei onde ele vai, deve ser na Filó. Eu quero ir também, porque eu quero experimentar na minha vida a transformação que essa pessoa experimentou. Está entendendo bem? Vamos pedir essa graça para Deus, que as pessoas comentem. Olha, é irreconhecível depois que encontrou Jesus lá na igreja católica. O marido que ele virou, o pai que ele virou, olha, é de tirar o chapéu. Porque se as pessoas olham para nós e não falam isso, a gente pode ser velho de igreja, mas ainda não deixou ser encontrado por Jesus. E agora eu posso finalmente concluir. É muito interessante que o Evangelho começa com um cego e um monte de gente que enxerga. E termina com um monte de gente cega e só um que vê. Que é o cego. É incrível isso, né? Parte A, um cego e todo mundo enxerga. Final do Evangelho, ninguém está vendo nada. E só um vê, porque encontrou Cristo, deixou ser trabalhado por Ele e agora vê tudo como Deus vê. Que assim seja em nossa vida e que Cristo, que vindo ao mundo ilumina todo homem, ilumine a gente de tal forma que a gente se torne simplesmente irreconhecível. Ó luz do Senhor, que vens sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Mais uma vez, bem bonito. Ó luz
Deus.